Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Olá, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Obrigado a você que nos assiste. Estamos em nome aqui do Instituto Cuidar. Muito obrigado a você que sempre nos dá o prazer aí da sua audiência. Obrigado ao Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro. Daqui a pouco a gente tem um recado do Instituto Cuidar. E quero agradecer desde já a presença aqui da Núria Ramos. Obrigada. A Núria Ramos, que é assistente social, né? E a gente vai conversar um pouco aqui sobre o trabalho do assistente social, mas a gente vai também passear um pouquinho, porque ela integra também, parece que o Conselho de Cultura também, né? Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Turismo. Olha. E atualmente também estou ingressando no coletivo do Núcleo de Assistentes Sociais de Caxias. Olha aí. Para que a gente possa ajudar a forestalecer a categoria no município. Muito bom isso aí, viu? Muito legal, parece muito com o movimento da enfermagem aí que está acontecendo. Sim. Aí. Eles estão conseguindo com muita luta. Aí muito parecidos. Organização, alguns benefícios, né? Núria, obrigado por ter vindo e assim, a gente vai falar de um tema que ele tá em voga, né? Uhum. Então, mas eu quero primeiro te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que te agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? Não só em meu nome, mas em nome também da equipe que eu trabalho, que é o Plantão Socioeducacional, e em nome da Secretaria de Educação do município. Obrigada. Maravilha. Muito bem. Gente, a gente vai conversar aqui um pouco sobre o papel, né, do assistente social, como é que ele pode ajudar nesse trabalho que é de prevenção também. Muitas vezes porque o trabalho preventivo, ele funciona quando você não percebe nada de anormal acontecendo, é sinal que a prevenção está funcionando, né? Isso é o que a gente deve observar. E aí isso passa também, às vezes, uma impressão de que nada está acontecendo, assim, de que as pessoas não estão fazendo nada. Passa essa impressão equivocada. Sim. Não é? Na cabeça do leigo pode passar. Na cabeça do leigo, né? E eu queria começar, mas eu quero começar pelo começo mesmo, né? Por que você escolheu essa área, né, de assistente social? Então, como eu estava te falando, antes da gente começar aqui a entrevista, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu fui escolhida, né, pelo serviço social. Então, assim, foi um chamamento, né, não era um plano inicial, mas depois desse chamamento, né, as coisas todas na minha vida pessoal, elas convergiram para que eu entrasse na universidade, né, que foi na Anhanguera, que era recém-chegada aqui em Caxias, e aí fizesse o curso, né. Então, assim, foi um chamamento muito feliz, porque eu não esperava realmente chegar, né, aonde cheguei, que era o curso e posteriormente a profissão, mas foi uma das melhores coisas que já me aconteceram na vida, foi isso. Mas você foi influenciada a fazer? Alguém da tua família já é assistente social? Não fui influenciada, também não temos nenhum profissional, não tinha, pelo menos até que eu ingressasse, não tinha nenhum profissional na família, hoje já tem mais uma, né? E foi uma coisa assim, realmente mesmo de destino, as coisas foram acontecendo de uma forma que eu acabasse chegando, né, nesse curso. E na primeira semana de aula, logo, a gente tinha uma disciplina de filosofia, como é comum a muitos cursos, né? A gente iniciar ali por essas reflexões muito filosóficas, né? Para que a gente entenda a área, né? Entenda melhor a área, exato. Exatamente. E o professor de filosofia na época era o professor Jorge Rocha. E assim, as aulas dele, elas foram para mim como se fosse um abrir de cortinas. Legal. O mundo que eu tinha
eu percebi dentro das primeiras semanas na universidade que o mundo que eu tinha era ainda muito pequeno e muito raso, e embora já tivesse alguns conhecimentos, mas assim, muito parcos das coisas, mas foi um mundo tão grande que se abriu para mim que não tinha como não se apaixonar pelo serviço social. Não tinha como voltar atrás, não, né? Não deu, É interessante isso aí. Inclusive, a pessoa que eu fui influenciado pela convivência, porque nesse caso o meu professor na ocasião era o Neudson Castelo Branco, acho que você conhece ele, né? Professor Neudson é um dos responsáveis por eu ter seguido no curso de serviço social. Se ele me ouvir, professor, muitíssimo obrigada. Depois eu vou trazer ele aqui, porque ele depois enveredou para psicanálise, Sim, né? Ele é psicanalista. Eu vou trazer ele aqui depois. Bacharel em Direito, historiador também. É um gênio. O cara é fera. E ele foi quem me influenciou para poder estar no curso de História. Na ocasião em que eu finalizei o ensino médio lá no Azevedo, eu não tinha nenhuma pretensão nem de fazer um curso superior. Aí o Elivelton, um abraço ao Elivelton aí, depois eu vou trazer ele aqui também, hoje é professor, né? Elivelton disse: Júlio, mas rapaz, tu não vai fazer algum outro curso não depois daqui? Eu disse: não pensei em nada parecido aí. Aí eu lembrei, né, do professor Neudson, que ministrava boas aulas do curso de História. Olha aí como é interessante, né? O Neudson já agradeci, foi uma referência. A ele pessoalmente, por isso, inclusive, até contei a história para ele. Disse: professor, você nem sabe, mas sua influência para mim, ela é gigantesca. Por isso que eu acho que ele, no caso, foi para você e foi para mim. Uma referência, porque tem gente que influencia, não é pelo falar, é pelo fazer. Sim. Não é? Sim. Por isso que a gente... Eu gosto de me espelhar em pessoas que gostam de fazer essa educação pelo exemplo, porque ela faz sem perceber que está fazendo. Eu acho legal isso aí. Eu tenho a grata felicidade de continuar no convívio dele, né, exatamente por uma situação pessoal. E é muito bom porque para mim sempre foi uma referência de profissional desde que eu conheço. Para mim é uma referência de ser humano também. Então eu acho que eu fui muito bem. Quando eu digo que é um chamamento espiritual, realmente eu fui muito bem escolhido. Foi canalizado para lá, né, para a área. Exatamente. Núria, e assim, qual a importância na tua avaliação, que você integra hoje o plantão socioeducacional, né? Mudou, antes era plantão social só, agora é plantão socioeducacional, né? Como a gente mudou a lei lá, né? Na lei. Na lei, o nome do programa é plantão socioeducacional, né? Mas como ele já era conhecido antes como plantão social, eu até brinco que é o nome de guerra. É o nome de guerra, exatamente. É o nome de guerra, até porque é um nome um pouquinho mais fácil até de pronúncia. Mas como é que você percebe essa adoção pela Secretaria de Educação, né, desse projeto, né? Hoje é um programa, né, que já tem lei regulamentada e tal, mas que ele se encaixou, acho que de maneira perfeita dentro da educação, né? Como é que a adoção desse programa na educação? Qual a tua avaliação sobre a importância dele, né, dentro da rede hoje? O plantão, ele na verdade, a gente nem pode dizer que ele foi adotado pela secretaria, né? Tem uma lei que prevê, né? Sim, tem uma lei. Mas o que ocorre em relação ao plantão? Ele não foi exatamente adotado pela SEMECT, né? Ele nasceu da própria secretaria, né? No caso da professora Ana Célia, né? Enquanto secretária de Educação do município, por ver a necessidade que a educação tem realmente do trabalho do assistente social ali diariamente, né? Exato. Antes do plantão social, só eram 2 assistentes sociais dentro da Secretaria de Educação, que era eu e a Valéria, que hoje é a coordenadora do programa, né, do plantão social. Porém... A atuação era mais interna ou não? Antes? Não, a gente sempre teve ali junto com as escolas, né? Mas como o município é muito grande, então é aquela coisa, a escola precisava de uma palestra, então exatamente, contactava a secretaria, enviava um ofício, nós íamos até a escola, precisava de atendimento específico, né, para o aluno X,
Então, a gente ia fazer esses atendimentos, fazia os encaminhamentos. Só que ainda era tudo muito incipiente devido à demanda da rede, né? Nós somos um município grande, com mais de 200 escolas. Mais de 200 escolas, é grande. Exatamente, é muito grande. E já havia essa discussão muito antiga por parte do serviço social, né? Reivindicando um espaço mesmo de trabalho dentro da educação, dentro da política pública de educação. Já havia isso, né? Quando eu estava na universidade, a categoria já gritava aos 4 cantos do vento que precisava que o serviço social ocupasse um espaço dentro da educação. E a professora Ana Célia, vendo as demandas que nós temos no município, né, que são muito grandes, verdade, são muito numerosas, ela foi aí engendrando, né, montando devagarinho, engendrando criando, né, essa ideia que foi ganhando corpo e aí se transformou no que hoje é o plantão socioeducacional, né, que todo mundo conhece como plantão social. Exatamente. E a equipe ampliou, então hoje é uma realidade muito melhor do que o que foi há um tempo atrás. Tem mais de 10 já integrantes, né? Sim, sim. E aí nós temos a cobertura fixa, né, das escolas. Cada assistente social é responsável por um polo com uma determinada quantidade de escolas. E a gente tem não só isso, mas até mesmo aquelas onde ainda não há o profissional fixo, elas também têm essa cobertura, também tem esse apoio, visto que toda a equipe é disponibilizada para a rede, independente se a pessoa é o responsável pela cobertura fixa daquela escola ou não. Então, até mesmo nas férias, os profissionais também, os polos não ficam desassistidos, porque a equipe toda fica de sobreaviso para cobrir as escolas daquela pessoa enquanto ela está ausente, né, durante alguns dias. As férias daquela pessoa, no Exatamente, caso, né? nas férias dela. Muito bem. E assim, a gente vê que é claro que tem as demandas diárias, né? Mas sim, aí primeiro vamos falar aqui da campanha, né? Depois a gente pode retornar aí a questão do trabalho diário de vocês. Mas a campanha, eu acho que essa campanha do Maio Laranja, que ela na verdade, ela aqui no município é desenvolvida pela assistência social, né? Porém, ela é uma responsabilidade compartilhada, né, de todo sim, mundo, né? Eu vejo que qualquer empresa que queira também esclarecer, basta trazer os conhecimentos, alguém que sabe falar sobre a área e tal. E o importante é lembrar as pessoas do respeito que tem que ter para com as crianças. Mas vocês já fazem esse trabalho desde 2017 também, divulgando dentro da rede? Sim. A gente sempre faz o trabalho, né, que é referente à campanha Faça Bonito, que todo mundo conhece como Maio Laranja, né? A gente sempre faz o trabalho, né, que é o trabalho preventivo que nós fazemos com o alunado, né, independente da faixa etária, desde crianças da educação infantil até a EJAI, os alunos recebem, né, esses conhecimentos que são importantes para a questão de prevenção. E para a questão de eles mesmos conseguirem identificar, né, comportamentos que são característicos de pedofilia, para que o próprio aluno saiba identificar o perfil do abusador, né, o que é muito importante, porque o pedófilo, como eu sempre costumo dizer, o abusador, ele jamais vai chegar para a criança ou para o adolescente dizendo que aquilo ali está errado, né? Ele não vai chegar dizendo que aquilo ali é um comportamento criminoso. Pelo contrário, ele vai chegar naturalizando aquilo ali. Ele vai dizer que aquilo ali é natural, está correto, é normal, está tudo bem. E o mais interessante que eu fico observando, a característica, né, pelo menos daquilo que a gente noticia, né, ou vê na mídia, é que geralmente quando se vai atrás do histórico dessa pessoa, parecia a pessoa mais amigável do mundo, né? Perante os vizinhos, o ciclo de amizades, né? Então, por isso que não se deve relativizar, né? Exatamente. A gente tem que ter cuidado, porque, infelizmente, né, o que é sabido pelo governo, né? Tanto os governos municipais, estaduais, como o próprio governo federal, que, infelizmente, o abusador, ele tem um perfil, né? E esse perfil, dentro desse perfil, a gente tem as violências cometidas
na sua maioria das vezes, por familiares, por amigos da família, por vizinhos, né? Eu gostaria até de colocar aqui o perfil do abusador, né, com base em dados que são do Ministério da Saúde, né, que são das redes de proteção, onde se coloca aqui o perfil do abusador. 64,8% dos abusadores são parentes ou pessoas próximas da vítima, ou seja, são amigos da família, amigos dos pais, são vizinhos, sobrinhos. Exatamente. 87% são homens, né? Então a gente tem aí um número muito grande. Existem mulheres que cometem o abuso, existem, infelizmente, mas é um número bem mais reduzido. E existem também, até infelizmente, agora há 2 ou 3 semanas atrás foram alguns casos. Teve um no Rio Grande do Sul, teve uma mãe que levou uma criança para ser abusada. Agora imagina a que ponto se chega uma situação dessa. É na maioria dos casos? Não é a maioria dos casos. Mas há casos de todo tipo, né? Exato. Que você imaginar, infelizmente. Né? 62%, né, só para concluir o perfil do abusador, 62% desses homens têm de 25 a 40 anos, né? Então a gente tem aí uma faixa etária bem significativa, né? E 40% dos abusos é cometido pelo pai ou pelo padrasto. Caramba! Né? Que infelizmente são as pessoas que deveriam estar ali para aquele menor, para aquela criança, para aquele adolescente, como figuras de referência e de proteção. Né? Exatamente. Quando você é criança, até mesmo quando a gente cresce e a gente passa algum tipo de medo, alguma coisa que nos ameace a vida, nossa integridade física, a gente é jogado psicologicamente para a nossa infância e a gente automaticamente tem impulsos de pensar nas pessoas que são as nossas referências, né, de proteção. Tipo, chamar pela mãe, chamar pelo pai é perfeitamente natural, né? E infelizmente nós temos muitos casos onde as pessoas que deveriam prover essa segurança, deveriam prover essa proteção, elas são os violadores de direitos. Exatamente, né? São os que violam o direito dessa criança. Agora eu fico aqui pensando o seguinte, como deve ser difícil para uma criança que é abusada, seja ela menino ou menina, denunciar alguém que é da própria família. Agora imagina isso. Extremamente difícil, porque assim, dentro da cabeça da criança, né, dentro do psicológico dela, a gente vai ter uma confusão enorme gerada dentro dessa cabeça, porque aquela pessoa não é um desconhecido, ela não é um estranho que passou pela criança na rua e cometeu o abuso, sequestrou e cometeu a violência. Ela é aquela pessoa que ela conhece, que é do convívio diário dela, da confiança, né, dela. Da confiança dela. E é uma pessoa por quem, e muitas das vezes, pessoas por quem aquela criança nutre um amor, mas um amor genuíno, né? O amor de filho para o pai, o amor em relação ao avô, ao tio, ao irmão. Verdade. Né? Então, é uma confusão de sentimentos, porque ao mesmo tempo que existe um sentimento prévio de amor por aquela pessoa, ele vai começando a coexistir com um sentimento de medo, de insegurança, que pode virar ódio, né? Então, que a pessoa, ela pode achar, a criança nesse caso, ela pode achar que ao falar, ela vai apanhar, por exemplo, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer isso com ela, e vai gerar um medo muito grande. Porque sim. O modus operandi do abusador, ele traz esse tipo de comportamento, né? Inicialmente, ele não vai dizer para convencer aquela criança, aquele adolescente, ele não vai dizer que aquilo ali está errado, aquele comportamento é um comportamento criminoso. Ele vai tratar aquele comportamento como natural, né? Depois que ele consegue aquilo que ele quer, né, que ele consegue o objetivo dele, ele já vai modificar a forma como ele se dirige àquela criança. Sim. Então ele já vai se dirigir com um tom de ameaça. Tipo, se você contar para alguém, eu mato seu pai e sua mãe. Eu mato você, eu mato sua família toda. Então a criança já vai gerando uma... Exatamente. Então ela vai se sentir ali numa situação onde não só ela tem que lidar com o trauma,
mas que também ela acha que ela é responsável por manter a segurança das pessoas que são caras para ela. Então, tipo, eu tenho que lidar com isso, eu sozinha, porque se eu falar, a minha mãe pode morrer, o meu pai pode morrer, meus avós, minha madrinha, meus tios. Então, ela se sente na obrigatoriedade de fornecer a proteção. Exatamente. Né? A proteção do adulto, a proteção da família. Agora, é uma confusão muito grande. Agora, romper isso aí, né? Eu fico observando assim, porque é claro que a gente está falando de um contexto social muito, muito complexo, né? Às vezes a gente não sabe onde a violência vai acontecer. E eu acredito que para as pessoas que realmente têm a responsabilidade, todo mundo deveria ter, né, essa responsabilidade do cuidado, da proteção, né, da orientação adequada e tal. Mas infelizmente a gente já está comprovado que não é. É tipo o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos, né? Mas só poucos conseguem entender a importância do sol. Mas eu acredito que como é, e aí a gente fica se perguntando como é que a gente vai poder servir como essa proteção, porque parece que muito daquelas ações elas não vão ser mais realizadas na prevenção, vão ser já na identificação de alguma coisa suspeita. Quem tem a responsabilidade vai poder fazer a prevenção, e muitos pais e mães conseguem extrair dos filhos, né, graças a essa confiança, olha, fulano olhou para mim de tal maneira, a criança já vai falar, né? Por isso que é importante que os pais comecem a conversar com os filhos nesse sentido. E eu tenho certeza que a grande maioria dos pais e das mães são corretos, né, no cuidado. Infelizmente, quando a gente destaca aqui que a maioria é parente, né? Não estamos dizendo que é a maior parte, que o crime acontece na maior parte da sociedade brasileira dessa forma, não. É claro que dentre aqueles que cometem o crime, a maioria são é uma estratificação. É uma estratificação. Exato. Não está dizendo que a sociedade inteira é assim. Não, pega-se os dados, né, que o governo tem. Esse consolidado é dos criminosos. Isso. Agora, e aí se constrói um perfil do abusador, né? Perfil de faixa etária, perfil de instrução acadêmica, né? Até que ano estudou, tem superior completo, não tem? Isso. Então o governo ele traça esse perfil com base realmente nas denúncias, na identificação do agressor. Exatamente. A faixa etária, né? Aonde que reside. Então aí dá para se ter uma noção, regiões onde tem mais casos de abuso, regiões onde tem menos, né? Situações onde possam acontecer mais, por exemplo, nos casos de abuso, quando o crime é cometido, grande parte das vezes é no interior das casas, ou da casa da própria vítima, ou da casa do agressor. Exatamente. Mas por que são, a maioria é composta de pessoas que são próximos a essa criança? Justamente porque são pessoas que têm acesso, né? O estranho, ele tem um pouco mais de dificuldade de acessar essa criança, né? E infelizmente a gente tem realmente ainda um trabalho muito árduo pela frente nesse sentido. E assim, como é que a gente pode ajudar, né? Já que a gente tem essa realidade de que grande parte dos abusadores estão próximos, né? Como é que a criança pode ser ajudada nessa hora? Porque eu acho que a minha preocupação aqui é com a criança, né? Como é que a criança, que é a mais indefesa nesse processo, ela deve contar com quem ali, do ciclo dela, né? De amizade, de relações sociais. Então, a gente sempre coloca, né, nós profissionais, nós sempre colocamos a prevenção como um carro-chefe, né, dentro desse tipo de situação. Por quê? Porque é importante que a criança aprenda, como eu falei anteriormente, a identificar comportamentos que são característicos de abuso, né, a identificar características, comportamentos que vão surgir na própria pessoa, para que ela possa olhar aquela pessoa com um olhar diferente, não naquela inocência que vai torná-la vulnerável, mas um olhar onde ela possa ela mesma ficar alerta, né?
E aí o trabalho... Eu queria só que, assim, dando só para colaborar com o teu raciocínio. E com relação... Porque, assim, eu vejo que falar desse assunto dentro das escolas, porque às vezes a criança em si está passando por um problema desse e nem sabe que é um problema. Exatamente. Não é? Daí esclarecer isso dentro das escolas é importante também. Isso. Né? Porque que muitas vezes a criança não sabe que ela sofreu uma determinada coisa que é tipificada pela lei como abuso. Porque nós ainda temos, enquanto sociedade, né, se a gente pegar ali todo mundo e juntar, nós ainda temos um entendimento errôneo de que o abuso é somente a consumação do ato sexual, só o estupro, né? Então, tipo, se não houve a consumação do ato, se não houve a penetração, então é como se não tivesse acontecido nada. Exato. Mas a lei tipifica uma série de outros comportamentos. Exemplo, o toque inadequado, né? Tocar em partes íntimas do corpo da criança é considerado sim pela lei como abuso e essa criança deve denunciar, deve procurar pessoas de confiança. Fotos onde o agressor tire fotos daquela criança ou sem roupa, sensualizando ou com a criança, exatamente, né? Sensualizando, erotizando aquela criança, né? Existem redes, infelizmente, redes na internet que são voltadas para a pedofilia, onde são vendidas fotos de crianças, né? Para pessoas que têm essa prática e estão escondidinhas lá em algum lugar, acessando. Aliás, eu acho que aí mora uma questão de ser muito importante a regulamentação da internet bem aí nesse ponto. Sim, é importante, porque eu vejo que só é muito preocupado com regulamentação da internet quem anda errado. Né? Exatamente. Porque a pessoa que não faz nada errado, a pessoa que utiliza a internet para se informar, para pesquisar, para estudar, ele não está preocupado com isso. Exatamente. Né? Então ele vai seguir normalmente a vida dele, porque tipo, se eu não estou fazendo errado, então não tem problema. Não tem nenhum problema. Exato. Então assim, outros comportamentos, como por exemplo, beijos, né? Dá um selinho, dá um beijo na boca. Tá aí uma prática que eu vejo com ressalvas, né? Eu vejo muitos pais fazendo isso, muitos, assim, de maneira, eu acho que às vezes até excessiva, sei lá. E eu acho que aquilo ali não é legal para a educação dos filhos, sabia? Eu vejo, sei lá. É uma coisa que a gente tem que ter assim muito cuidado, né? Nós adultos, que tipo de comportamento que nós fazemos junto com a criança ou para a criança, para que ela não entenda comportamentos que são comportamentos sexuais como comportamentos normais. Né? Isso mesmo. Por exemplo, essa questão do dar o selinho na boca. Às vezes a mãe faz aquilo ali com inocência, o pai faz, mas a gente tem que ter cuidado em relação a certas coisas. Até que ponto deve se fazer, para que a criança realmente não confunda e não ache que qualquer adulto que chegar perto dela, que der um selinho nela, que der um beijo na boca, também é normal. É normal, tá tudo bem, porque, né, o pai faz, a mãe faz, então a gente tem que ter muita preocupação em relação a isso, né? Quando a gente trabalha a temática dentro das escolas, nós sempre trabalhamos na perspectiva realmente mesmo da orientação como um todo, que a criança aprenda a identificar todos os comportamentos, né? Então a gente ensina quais são as áreas do corpo que são regiões íntimas, que não devem ser tocadas, que só devem ser vistas, por exemplo, em determinada situação. Vamos supor, a criança adoeceu e teve que ir ao médico, né? É outra coisa. Então ali a gente trabalha nessa perspectiva do todo, para que a criança ela seja capaz de identificar, porque nem sempre a gente vai ter, infelizmente, um adulto de confiança por perto. Exatamente. Que possa promover a segurança daquela criança ou que possa alertar ela de dizer, olha, esse comportamento está errado, se afasta, grita, corre, não deixa. Então, exatamente. A criança orientada, ela é capaz realmente de conseguir evitar algumas situações. Não que a gente vai deixar a cargo dela que ela faça tudo sozinha. Não. Mas onde que a gente quer chegar? Que essa criança, principalmente a criança, que ela não tem malícia, né? O adolescente, ele mas já que ela saiba coisas, cada vez mais cedo como se prevenir, como identificar, né? Como exatamente. Identificar, né? E aí, para onde, né? Você fez uma pergunta anteriormente. Qual quem recorrer? A quem ela pode recorrer? Exatamente. Porque às vezes ela está... Ela dentro de casa, talvez ela não esteja segura, né? Exato.
A gente sempre coloca que a criança deve recorrer à pessoa primeiramente a pessoa da família com quem de fato ela se sinta segura, né, em quem de fato ela tenha confiança. Então a gente sempre coloca, olha, por que a gente evita nomear? Tipo, conte para o papai. Porque se for o pai o agressor, né? Conte para o avô. E se for o avô? Exatamente. Conte para a mãe. E se for a mãe? Então a gente sempre coloca assim: conte para aquela pessoa que você tem mais confiança. Se dentro da casa, dentro do seio da família... E que não seja a pessoa que esteja praticando o ato, né? Para ela nem precisa contar, né? Até ela já sabe. Ela já está sabendo, exatamente. Sabe? Então a gente sempre coloca assim. Aí a gente coloca quem, né, como figuras de confiança? Professores. Porque a criança, principalmente a criança do 1º ao 5º ano, que tem só um professor em sala, ela tende a traçar um laço afetivo muito grande com essa pessoa, exatamente, com esse professor, com essa professora. Então a gente sempre coloca, conte para o professor ou o gestor da escola, né? Procure uma pessoa da família que você sente plena confiança e conte. E a gente também se coloca enquanto assistente social para que a criança possa vir, né, e colocar para nós o que aconteceu com ela, o que ela tem de informação, né? E aí a gente vai trabalhando na perspectiva do que as informações vão chegando, né? Maravilha. Do que essa criança traz. Antes da gente dar continuidade, eu quero agradecer aqui, né, ao nosso parceiro, o Instituto Cuidar, que está aí nos apoiando no Panteão Cast. Então, assim como o Instituto Cuidar, você que nos assiste, que quer também divulgar sua marca também, pode entrar em contato com a gente aí nesse número aqui, ó, 99905-0529, ok? Então, quero aqui agradecer o Instituto Cuidar. Instituto Cuidar, que está localizado ali na Avenida Central, na loja 7, em frente ao UBS do Piquezeiro. Você pode entrar em contato com os consultores de plantão no 984-828461, 988537913. Lembrando que o Instituto Cuidar agora ampliou o número de categorias que atende para aquisição de planos de saúde médico e odontológico. Então, estudantes, servidores públicos, profissionais de educação física, comerciários, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, administradores e profissionais e demais classistas, né? Chegou aí a sua vez de terem seus planos de saúde médico e odontológico, graças a uma parceria entre a SM Corretoria e Consultoria e operadoras Humana, Medplan e Unimed. Lembrando que os planos são individuais, planos de saúde, né? Planos de saúde individuais, empresariais e coletivos com carências reduzidas. O plano médico está a plano médico 78,84, tá? Olha só, carência bem reduzida realmente, né? E o plano odontológico 14,90, vigentes para o Maranhão e para o estado do Piauí. Então, você que ainda não conhece o Instituto Cuidar, fica ali na Avenida Central, loja 7, em frente ao UBS do Piquezeiro. Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Obrigado aí a todos do Instituto Cuidar. Dê uma passada lá. Se você quiser também que um consultor vá até a sua empresa, entre em contato pelo 984-828461 e 988537913. Vou mostrar aqui o livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você que quer conhecer mais sobre televisão regional, entre em contato e peça seu livro nesse número 999050529. E também o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, também nesse mesmo número 999050529. Ambos os livros estão disponíveis também na Amazon e também na Hotmart. Se você quiser comprar por lá o seu e-book ou ler também no Kindle da Amazon, fique à vontade. Estão lá também. Mais baratos, diga-se de passagem, porque não é físico, né? O livro físico, ele é um pouquinho mais caro por conta de todos os custos de editora, né? Tal, traslado, mas é bom ler. Eu prefiro ler o livro físico, né? Muito melhor você pegar no livro, né, e tal,
folhear aqui, né? Cada página, voltar, tá, muito legal. Sentir o cheiro do livro, esse é o legal da leitura em casa, né? Então, você pode adquirir os 2 livros aí. Esse aqui dos 3 Mortos está R$ 30 e este aqui é R$ 149,90, ok? Então, fique à vontade. Também os 3 Mortos, ele está disponível lá na Livraria Graúna, Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada. Agora, o livro da Nova Televisão Regional, você só adquire comigo mesmo, viu? Nesse número, 999050529. Então, ele está saindo mais para quem é da área da comunicação. Esse aqui, ele já é mais universal. Pessoal, quando trata de fé, né? Todo mundo tem fé, né? E aí quer conhecer mais sobre o livro aí. Muita gente já comprou aqui em Caxias, mas ainda tem muito livro, tá? Fique à vontade para comprar. Eu mandei imprimir, foi muito, né? dele lá, né? Ainda, é muito bom. Ainda tem bastante para quem quiser. E tá bom o preço, né? R$30. Esse aqui ele é um pouco mais caro porque estão muitas páginas, e também o conteúdo é bem mais denso, se a gente for analisar. É muito denso. Eu passei 2 anos para escrever esse livro. Então, esse aqui demorou menos de 1 ano para fazer. Agora, esse aqui 2 anos, né? Tem que fazer jus aí. Obrigado, minha orientadora, professora Samanta Viana Castelo Branco também. A gente segue aqui com a Núria Ramos. Núria, você destacou aí, né, que os assistentes sociais acabam falando, né, um pouco dessas características desse perfil do abusador, para que se por acaso acontecer, vocês já estão na escola, professores, gestores, todo mundo está à disposição ali. Sim. Da criança. Vocês já foram acionados pelas mães, por exemplo, ou por pessoas que perceberam na comunidade, ou gestão escolar, casos desse tipo? Como é que vocês... Já, infelizmente, né, a gente recebe esses demanda, comunicados, né, essas demandas. E, infelizmente, por quê? Porque é um crime, né? E assim, são coisas que a gente a gente não gostaria de receber, não porque a gente não queira atuar, mas pelo fato de que quando a gente recebe é porque aconteceu. Exatamente. Então nós temos que tomar iniciativa, exatamente, né? Então nós temos ali uma criança com um direito violado, traumatizada, né? Verdade. E que é um trauma que, infelizmente, ele vai correr por toda a vida, né? Então, assim, quando existe a comunicação do fato feita para nós, né? Ou pelo aluno, ou por um familiar, ou pela escola, a gente tem os protocolos que a gente segue, né? Onde a gente leva a demanda para os órgãos de proteção, né? Então, nós levamos o caso para o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e levamos também ao Conselho Tutelar, né? E daí para frente, os segmentos que eles fazem para chegar à promotoria e tudo, né, já juizado, é com enfim, eles. né? Exatamente, juizado já é com eles. Porque aí há casos, porque nesse caso a atribuição de vocês é encaminhar o caso, né? Para as entidades, melhor, para os órgãos que podem dar seguimento, né? É porque, assim, enquanto educação, a nossa competência, cada política tem a sua competência. Ela é mais, né, preventiva na educação, né? Nós trabalhamos assim de forma preventiva, mas quando nós encontramos o caso, ele já aconteceu, nós precisamos levar ele, exatamente, às redes de proteção. Exatamente. A assistência social, enquanto política pública, ela é dividida em 2 vertentes, que é a vertente que cuida que é especial, né? Da prevenção de violar o direito, né? Que é onde está ali os CRAs, por exemplo. Que é a básica, exatamente, né? Que é a proteção social básica, e a proteção social especial que cuida já, né, do direito violado. Exato. Tem o Conselho Tutelar também age nessa perspectiva. E o CREAS. E aí essas outras questões, por exemplo, acompanhamento psicossocial da criança que teve o direito dela violado pelo abusador, né? É um acompanhamento que ele é feito pelo CREAS, por exemplo, enquanto proteção social especial, faz esse acompanhamento. E aí
para frente, né, as outras medidas, por exemplo, medidas de punição ao agressor, elas não são competências nossas, né? Elas são competências do judiciário. Mas a gente fica ali acompanhando, e enquanto a educação, o nosso fazer, ele fica, vamos dizer assim, mais restrito realmente ao nosso campo, né? Então, é como aquilo vai ser tratado na escola. Exatamente. Né? Nós procuramos orientar todos os profissionais, até para evitar que a história se espalhe, porque... Ou se repita também, né? Exatamente. E aí a gente vai trabalhando já na prevenção com outras... Com os alunos que são colegas, por exemplo, de sala daquela criança, a gente vai trabalhando já numa perspectiva, né? Fazer acompanhar como é que está sendo o desdobrar desse caso dentro das outras instâncias. Então a gente vai procurando seguir aí. Exatamente. Mas como são competências, tem coisas que não nos competem enquanto política pública, nós não temos poder, por exemplo, de Exato. Punição, né? Então a gente vai seguindo. Não é fácil, só para você ter uma ideia, né? Ou seja, um direito violado, ele gera uma repercussão muito grande. Vamos só pegar aqui como exercício mental, né? Vamos lá, um caso registrado, por exemplo, numa determinada unidade de ensino, só para você ter uma ideia. Você vai ter que trabalhar a ausência, às vezes, da criança daquele espaço. Né, vai ter que, porque muitas vezes até a criança ela não vai ter como sair da casa. Ou ela sempre tem que sair da casa. Isso aí vai depender do judiciário, né? Exatamente. Essa questão de retirar essa criança ou não retirar ela do poder familiar, ela é uma decisão que compete ao judiciário. Exato, né? Então, se o judiciário identificar, entender, né, que essa criança não pode ser mantida dentro desse domicílio, junto com essas pessoas, porque essas pessoas não fornecem segurança para ela. Exatamente. E muito provavelmente o ato vai se repetir, então o judiciário ele retira, né, daquele espaço durante um tempo, né? E aqui na cidade nós temos lugares que são para acolher o menor que precisa ser retirado do domicílio durante um tempo, porque essa família não representa segurança. Exatamente. Exato. E aí depois o juiz define se essa criança pode voltar para aquela pessoa, para aqueles familiares, ou se ela não pode voltar. Não pode voltar mais, exatamente. Exato. Mas aí é o entendimento do judiciário, e também o juiz ele não chega nesse entendimento sozinho, né? Não é da cabeça dele. Ele vai pegar ali... Todo o conjunto probatório, né? Todo o conjunto, exatamente. Vai se apoiar nos relatos, nos pareceres técnicos de profissionais, exemplo, assistentes sociais, psicólogos, né? Todos os pareceres ali que possam embasar esse magistrado a chegar no entendimento. Essa criança pode ou não pode retornar ao seio dessa família, né? Essas decisões elas são sempre embasadas nos relatos dos profissionais que acompanham o caso. Um dia desses, e aí há casos e casos também, né? Está repercutindo, inclusive, muito nas redes sociais, o caso de uma senhora que bateu demais na filha, né? Digamos assim, a ponto de o Conselho Tutelar ser acionado. Aí ela ficou falando, eu vi algumas pessoas lacrando, né? Dizendo assim, tá aí, ela tem que fazer isso mesmo. Porque aí ela dizendo que trabalha o dia todo, não sei o que e tal, e que a criança não precisava sair para tal lugar. E por isso ela bateu na criança para ficar em casa. Aí eu estava observando ali, muitas pessoas estão dando razão para a mãe, só que a mãe está errada também ao bater de forma excessiva na criança, porque ninguém é para estar apanhando de uma forma a ponto de chegar até, por exemplo, a quebrar um membro da pessoa. Ninguém nenhuma criança deve passar por isso. A questão aí, o que eu vejo é que assim, nós estamos dentro de uma estrutura da sociedade que ela está em parte ela está um caos, se a gente for analisar. Tem famílias que assim, acontece todo dia um milagre dentro de uma casa para não ter um problema maior, porque o problema social é tão grande, porque ou os pais tiveram filhos demais sem poder criar, e aí o Estado tem que vir com as bolsas, tá, para poder manter a pessoa minimamente comendo dentro daquela casa.
se alimentando e tal, para que a situação não vire um caos total. E aí você tem muitas pessoas dentro de uma mesma casa em idade diferentes, mas e sem os pais terem o tempo disponível para educar essas crianças, porque eles precisam ir trabalhar. Aí assim, é uma coisa, é um problema que gera outro problema. E aí assim, nessa hora, a quem responsabilizar? A mãe ou o pai que botaram os filhos no mundo, ou o Estado? Aí alguém vai ser apontado nessa hora, né? Uhum. O que eu estou colocando aqui é que existe um caldo social aí que precisa ser compreendido também, sim, né? Sim, infelizmente é uma conjuntura muito grande. Exatamente. Né? Dentro do serviço social, nós temos um termo que a gente utiliza, que ele se refere ao quê? Ao objeto de estudo da profissão, né? No caso nosso, que é a questão social. E a questão social que muita gente não entende, né? Quem é profissional entende, porque é uma linguagem técnica, mas quem não é profissional não entende. Mas a questão social, no básico, ela é o quê? Ela é o conjunto de todas as expressões, de todas as desigualdades sociais que existem. Exato. E não existe nenhuma desigualdade social que esteja isolada, que esteja sozinha, que não influencie a outras e que não seja por outras influenciada. Exato. Não existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, do analfabetismo, né, que é um problema social, você não pense que a pessoa que não teve acesso à educação, aquele ali vai ser o único problema da vida dela. Não vai. Não vai. Ela vai ter, daquele problema ali vai ser gerado inúmeros outros problemas. A falta de esclarecimento, né? Ela gera um problema social, que vai... Por exemplo, você citou agora a questão de famílias muito numerosas. Exato. Né? O que se vê, até por estudos mesmo e pesquisas, que quanto maior é o nível de instrução acadêmica de uma pessoa, menos filhos ela tem e mais tardiamente ela vai ter filhos. Exatamente. Então, se em gerações anteriores as mulheres, por exemplo, as mulheres eram mães muito cedo, você já começa a perceber que a bisavó, vamos supor, a bisavó teve os filhos com 13, com 14, aí a avó já teve com 15, com 16, aquela mulher da geração atual, ela provavelmente já vai ter, né, já depois dos 20, depois dos 30. Exatamente. Então, e a quantidade também diminui. E a quantidade diminui. Eu tiro por algumas pessoas da minha família, por exemplo, tem algumas tias, por exemplo, que tiveram 15 filhos. Aí, Maria, eu imagino uma casa com 15 pessoas, imagina aí. Pois é. Ave Maria, é gente demais para poder administrar e acontece. E aí você vai vendo que as outras gerações, por isso que a educação ela salva em muitas coisas. A educação ela salva o mundo. Ela salva, né? Porque ela, se você for procurar realmente em todas as coisas, a educação não desmerecendo as outras políticas públicas. Mas todas as outras, elas se beneficiam da educação. Exato, exatamente. Né? Porque a partir do momento que você tem que uma pessoa é educada, várias coisas ela pode fazer. Primeiro, ela pode romper o ciclo de pobreza da família dela. Romper com aquele ciclo que é de toda a família, né? Tipo a síndrome da Gabriela, né? Fulano foi assim, Beltrano era assim. Você vai romper aquilo ali. Exatamente. Você vai ser aquela pessoa que você diz, não, a gente vai encerrar aqui e daqui pra frente é uma nova história dessa família. Então, aí são várias coisas. Por exemplo, é um ser humano com capacidade de promover o próprio planejamento familiar. Quantos filhos eu vou ter? A partir de que idade? Eu preciso primeiro me estruturar. Depois eu vou entrar numa missão dessa, que é uma missão extremamente grandiosa. Né? A pessoa que tem acesso à educação, consegue romper esse ciclo de pobreza, ela vai ter melhores oportunidades no mercado. Então, muito dificilmente ela vai se sujeitar ao subemprego. Dificilmente. Né? Os filhos vão ter, a tendência vai ser ela dar para os filhos coisas melhores do que ela teve promovidas pelos pais dela. Então, é uma cadeia, realmente, é uma espécie de efeito dominó. Da mesma forma que quando a base está bem feita, isso consegue, né,
consegue refletir nas outras coisas, o cuidado com a saúde é melhor, por exemplo, a prevenção em relação à saúde dessa família, desse indivíduo, ela vai ser melhor do que do indivíduo leigo, óbvio, né? Então, da mesma forma que quando há essa base, as outras coisas vão sendo influenciadas positivamente, quando não há a educação, todo o resto também vai ser prejudicado. Exatamente. Né? Então, a mãe de todas as políticas. Com certeza. Eu falo o seguinte, que qualquer gestão pública, se bem pensar, ela tem a educação como prioridade. Sim. Mas qualquer delas. Ela mesmo. É o todo, né? Vai refletir na segurança pública, você vai ter, consequentemente, se vai ter um menor índice da criminalidade, né? De uma série de acontecimentos. Exato. Então, assim, não adianta um governo pensar em engendrar certas ações, tipo, vamos armar a população inteira, né, com armas de fogo. Tá aí o desastre. O governo passado tentou fazer isso aí. Exato. Tá um desastre. Quando, na verdade, se precisa armar o povo de educação, armar de livros, né? Armar de coisas que, de fato, vão ser benéficas para aquela, não só para aquela pessoa, mas para a geração toda. E eu fico observando aqueles extremistas lá dentro da Câmara dos Deputados tentando lacrar, dizendo, não, mas se um bandido, você vai atacar um bandido com um livro, pelo amor de Deus. O bandido só existe porque não existia um livro antes na frente dele ali. É que eles não... o pensamento, infelizmente, de muitos é muito raso, né? Eles não entendem a grandeza da educação, eles não entendem o poder transformador da educação dentro de uma sociedade. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Tem aquele... Por exemplo, tem o exemplo lá da maçã que caiu na cabeça do Newton lá, e ele teve a teoria da relatividade. Ele disse, é isso aqui que eu queria, né? Então, imagina só, se a mesma maçã cai na cabeça de um extremista, ele vai fazer o quê? Nada. Ele podaria a árvore. Ele teria matado a árvore. Exato, pode ser que ocorreria isso aí. Ele teria matado a árvore. Poxa, essa árvore não serve para estar aqui. Corta a árvore. Pronto. A árvore me agrediu. Não teríamos a teoria da relatividade. A árvore me agrediu. Ia ser assim que ele ia pensar. E ele teria cortado a árvore. Exatamente. E um dia desses, a gente trouxe aqui o Y Carvalho, aí ele, na vinda para cá, pro podcast, caiu uma manga na cabeça dele. Tu acredita? Ele fez uma poesia. Da manga que caiu na cabeça dele. Muito bom. Muito legal. Aí eu fico observando. É isso, é o que você faz com o que lhe acontece. Com o que lhe acontece. Exato. A reação que a gente tem diante do mundo, ela é crucial. Eu acho que se a gente cuidar das nossas reações, sim, a gente tem muito a mudar na sociedade, sabia? Sim, porque é toda uma questão, a forma como nós reagimos ao que nos acontece, ela vai ser um determinante para uma série de outras coisas. Né? Então, dependendo do que você faz com o que te acontece na sua vida, você pode ter uma ressignificação desse fato, ou você pode continuar num ciclo de sofrimento ou de erro o tempo todo, ininterrupto, em cima daquele fato. Eu fico observando assim, porque assim, a nossa... Eu só entrando rapidinho no outro tema, né? No outro tema. Porque assim, a gente tem a ideia de fracasso e de sucesso aqui como aquele que deu certo e que deu errado. Tipo assim, você vai a pessoa está desempregada e vai em busca de um emprego. Ele bate na primeira porta. Se a pessoa disser não para ele se acha um fracassado. Porque tem uma cultura que foi... Isso não é para todo mundo. Em alguns países, a ideia do erro, o erro ou a tentativa, né, as várias tentativas, elas funcionam como um estímulo. Então, assim, vamos pegar aqui o cara que criou a lâmpada. Ele testou a lâmpada milhares de vezes antes de acender e ficar acesa. Thomas Edison. Então, vamos ver... quantas milhares de vezes, se ele tivesse desistido na 100ª, nós não teríamos a lâmpada. Ele teve que errar várias vezes para poder acertar uma vez. Em relação ao Thomas Edison, até existe uma história aí que roda por aí, né, contada, mas que essa tua fala me fez lembrar disso,
que é a questão de que Edison ele tinha um laboratório em casa, né, um quarto, vamos dizer assim, de estudos, onde ele tinha tudo que ele estava estudando e imaginando ali, né? Exatamente. E como não havia ainda a luz elétrica, era tudo ali na base da vela, né? Dessa coisa toda. Um dia esse quarto pegou fogo, pelo menos é essa história que é disseminada, né? Esse quarto pegou fogo e ele ficou do lado de fora assistindo o incêndio e pessoas foram chegando e se aproximando e sabiam que ele era um estudioso e tudo. E diz a história que essa história que é contada, que um homem se aproximou dele e disse: você perdeu tudo. Porque ele havia perdido todos os estudos dele, né, as anotações, todas as coisas, os materiais. E ele teria respondido o seguinte: não, agora eu tenho uma oportunidade de começar tudo de novo. E aí diz essa lenda, né, vamos dizer assim, que depois disso foi que deslancharam todas as invenções de Thomas Edison, né? A lâmpada e as outras coisas todas que são atribuídas a ele. E tem uma outra fala dele aí, que ele chegou a dizer o seguinte, que as pessoas disseram: não, olha, você fracassou tantas vezes antes de conseguir fazer a lâmpada. Ele disse: não, eu não fracassei, eu fui testando oportunidades diferentes de lá para cá. Eu teria fracassado se eu tivesse feito a mesma coisa o tempo todo. Exato. Então, o que ele via? Ele testou de uma forma, não deu certo. Testou de outra forma, não deu certo. E foi testando milhares de vezes diferentes. Então, depois de 5.000 vezes tentando, lá deu certo. Então, assim, às vezes as pessoas param na primeira dificuldade que tem. E, na verdade, só está mostrando que você é incompetente, né? Você precisa o que é aquilo ali? Você tem que adquirir a competência para poder superar aquele desafio. A ideia do incompetente é essa daí, né? Você não é competente naquele momento. Estuda mais um pouquinho, aqui você vai à frente. O Usain Bolt, ele tem uma declaração, que é o homem mais rápido do mundo, né? Ele tem uma declaração bastante interessante, que ela é justamente a respeito disso, de quanto tempo ele se preparou durante toda a vida dele para que conseguisse correr dentro de 9 segundos. Né? Então ele coloca isso, que às vezes a pessoa quer resultados imediatistas, né? Mas, e olha-se para alguém que conseguiu e parece tão fácil, né? Mas a gente também não está ali acompanhando aquela pessoa para saber dele, quanto tempo, quanto tempo ele se preparou, né, para chegar naquilo. E eu acredito que, só trazendo esses 2 exemplos aí para a nossa área, é a questão de ser um cidadão pleno em sociedade. É um cidadão que respeita as coisas. Porque a gente vê erros acontecendo diariamente no trânsito e acidentes acontecendo no trânsito por transgressão às leis de trânsito. Imprudência. Ou nesse caso que a gente está colocando aqui, os crimes acontecendo contra crianças e adolescentes, exatamente porque ninguém quer respeitar as regras, os valores, né? Muitas pessoas não tiveram nem acesso a valores. O valor que ela teve foi outro, totalmente errado. Então, gente, é um desafio. Daí, se o Bolt lá teve um processo longo de disciplina, de treino, ser um cidadão numa sociedade requer disciplina, treino, todo dia. Sim, exercício diário. Gente, você tem que se esforçar todo dia para não ser um corrupto. Você tem que se esforçar todo santo dia para ser uma pessoa honesta na sociedade. Para ser honesta, estudiosa, enfim, que vai atrás da coisa, que quer conquistar as coisas com honestidade. Não pense que isso aí deveria ser muito natural, se a gente replicasse sempre os bons exemplos. Mas todo dia a gente vê maus exemplos, e para você se desviar dos maus exemplos para construir a coisa certa, não é brincadeira. Não é fácil. Né? Todo dia tem estímulo aí para você. Estímulos contrários. Né? Então realmente uma luta constante. A gente já chegou aqui às 13 horas, mas eu queria só lhe agradecer a ter vindo, né? E eu que agradeço o convite. Se você tiver uma mensagem que queira destacar nas suas considerações finais, fica à vontade. Obrigado, Núria, por ter vindo. Obrigada, Julimar. Então, eu gostaria de destacar as pessoas, né, que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, por vocês todos que ficaram durante 1 hora, né, escutando essa conversa.
e destacar assim que a proteção em relação a crianças e adolescentes, ela deve ser uma responsabilidade de todos nós, né? Então não vamos, enquanto sociedade, esperar só que o presidente da República faça, que o governador do estado faça, que o legislativo faça, que o prefeito faça, que os secretários façam, né? É uma responsabilidade de todos nós. Se a gente olhar lá na Constituição, né, o primeiro, quando se trata de crianças e adolescentes, o primeiro responsável é a família, né? Depois é o Estado e depois é a sociedade civil. Então, vamos nos colocar cada um nos espaços onde a gente está, independente da profissão que a gente tenha, do que quer que a gente faça na vida, independente se somos pessoas formadas ou não, independente de onde a gente trabalha, né? Vamos nos colocar nessa proteção. Então, se viu uma pessoa com a característica de abusador, com um perfil que você está notando que é estranho, né, que é esquisito, que não é o dito normal, isso. Então, mesmo que aquela criança não seja conhecida sua, não seja da sua família, mas haja como um protetor naquele momento, chame aquela criança, retire ela daquele espaço, se for preciso, contacte a polícia, né, contacte os órgãos de proteção. Se você sabe de um caso que aconteceu, que está acontecendo, busque a rede de proteção, né? Você pode ligar para o número 100, para o Disque 100 e fazer essa denúncia anonimamente. Você pode procurar a escola, pode procurar os CRAs, que são os Centros de Referência e Assistência Social, que estão dentro dos bairros, assim como as escolas estão dentro dos bairros. Podem procurar nas UBS, nos hospitais. Então, busquem profissionais que possam dar o apoio, né? Mas, acima de tudo, eu peço que, no caso de identificar um direito violado, identificar o que aconteceu, não espalhem essa história para amigos e vizinhos e parentes, porque a tendência da história espalhada é traumatizar muito mais essa criança e violentar ela novamente. Quantas e quantas vezes a cada pessoa que sabe, que replica, que reproduz, é uma nova violência. Então, se você descobriu, tem certeza, procure um profissional que seja aquela pessoa que possa lhe orientar, que possa caminhar com essa denúncia até que esse agressor seja punido. Porque replicar essa história para pessoas conhecidas, replicar na rua, replicar em outros locais, não vai ajudar. Ele só vai prestar um desserviço, né, nesse momento, e só vai expor mais essa criança que já foi, que a gente nem sabe desde quando, né, que ela pode estar sofrendo aquele tipo de violência. Então, não sejamos mais um a violentar, né? Já basta o agressor com aquele comportamento e com aquilo que ele está fazendo. Eu quero só agradecer aqui algumas pessoas que participaram, a Mercilene Barbosa, um abraço a Núria pelo excelente trabalho. Obrigada, professora Mercilene. Paulo André também, Núria maravilhosa, muito sensata, informações úteis. Obrigada, Paulo. Carlos Maranhão, boa tarde. Julimar, boa tarde, Maranhão. Núria tem realizado um trabalho hercúleo, juntamente com todas as que fazem do Plantão Social Educacional. Parabéns. Maranhão, nosso parceiro do Plantão Social. Valéria também, secretária Ana Célia. Obrigada, Valéria. Obrigada, professora Ana Célia. Obrigado ao Andrade Peso Pesado. Parabéns, Julimar e Núria. Entrevista esclarecedora e necessária. Helder Oliveira. Parabéns à produção pela escolha desse tema, Núria Ramos. Valeu, Helder. Obrigado. Mercilene está dizendo aqui que sucesso sempre em suas entrevistas, bem ricas com os entrevistados. Valeu. Valéria também, boa tarde, parabéns, Núria, pela bela explanação. Muito bem, obrigado aí, pessoal. E que vai ficar disponível a live depois aí, se você quiser também compartilhar, siga aí também o nosso canal, tá? Siga o nosso canal para que a gente possa ganhar cada vez mais relevância aí na internet. Gostaria só de agradecer as pessoas que mandaram mensagens, né, no chat. Muito obrigada, Maranhão, né, que é um parceiro muito grande nosso dentro da CEMEC, um parceiro muito grande do Plantão Social. Obrigada, professora Ana Célia, né, pelo espaço que o Plantão tem recebido, né, na sua gestão.
Obrigada, Helder, profissional da educação também, trabalha na Escola Ezequiel Barros, na Vila Paraíso. Muito obrigada, Paulo André, que está acompanhando a gente de Sinop, no Mato Grosso. E obrigada a todos, professora Mercilene, obrigada o trabalho que é desenvolvido à frente do Memorial da Balaiada. Maravilha. Quero só deixar aqui os números, né, para qualquer denúncia. Se você ficar sabendo aí de alguma violação de direitos das crianças e adolescentes, Conselho Tutelar, o número é 999537489, DDD é 99, tá? O CREAS DDD 99981090161 e o Disque 100 também você pode pelo Disque 100 fazer também alguma denúncia. Se você, 190 também da Polícia Militar, né? Sim. E o plantão social, gente, que está nas escolas também. Né? Vocês podem não precisar agendar horário, pode chegar, solicitar, falar com o assistente social que acompanha a escola, né? E colocar a sua denúncia, né? Que a gente segue de uma forma onde nem o denunciante seja exposto e muito menos a criança, né? Que exatamente, é vítima. A questão de manter o sigilo aí da pessoa que está denunciando também. Muito bem, obrigado, Núria, mais uma vez. É isso aí. Olha, obrigada, agora deu certo, né? Para a entrevista. Agora deu certo. Gente, obrigado. Amanhã a gente vai receber aqui vai falar sobre dança, né? O Johnny Welson, conhecido na cidade aí, né? E a gente vai trazer Johnny Welson para a gente falar um pouco sobre dança, né? Sobre o trabalho que ele também desenvolve. Assim, a gente nem falou um pouco sobre o conselho, né? Mas você está no Conselho de Cultura, né? Sim, Conselho da Cultura e Conselho do Turismo. Tiveram reunião recente do Conselho de Cultura, né? Com várias entidades. Isso. Vocês estão acompanhando a questão da Lei Paulo Gustavo, né? Sim. Também. O Conselho da Cultura fez recentemente um fórum, né? Da cultura, onde várias linguagens culturais, vários segmentos participaram, né? O Conselho tem tido um trabalho bem interessante dentro da cultura em Caxias. E embora, né, ainda não tenha ainda aquela divulgação ampla que a gente precisa aqui, né, sabe que precisa ter mais, mas tem sido um trabalho muito árduo, né, um trabalho muito bom. Eu acho que assim, antes não tínhamos um conselho, né, dessa natureza. Sim. Eu acho que o fato de ter um conselho e vocês se encontrarem constantemente já é grandioso isso aí, né? O presidente é o Chico Beleza, que é artista, né, artista da terra. Então, assim, nós temos à frente um presidente que sabe, né, do que a classe artística passa. Exatamente. O vice-presidente, que é o Wilson Guilard, né? Então, temos o Cid Sertão, que é secretário também. Exato. Então, é uma equipe muito boa, né? Só a turma que gosta de cultura, realmente. É a turma boa. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã aí com mais Panteão Cast, ok? Valeu. Obrigada. Boa tarde. Panteão Cast.